Quero saudar os colegas vereadores e todos que nos acompanham pela TVL, pela internet, também aqui no plenário. Mais uma vez agradecer a Deus pela oportunidade, pela vida e pela possibilidade de estar aqui usando esta tribuna. Só queria pedir para o Ari soltar duas fotos da presença do meu assessor na homenagem à bandeira realizada pelo 23º BI hoje pela manhã. Essa foto e tanto a outra trazem a bandeira ao fundo, que de fato são, volta na anterior, essas são as crianças que estavam acompanhando, mas essa da foto ao fundo que retrata o Dia da Bandeira, eu acho que é uma homenagem muito bonita que o 23º BI fez ao Dia da Bandeira, com o encerramento do evento Pátria na Cidade, que é desenvolvido mensalmente nas escolas municipais. Parabéns ao Executivo, parabéns ao 23º BI, ao comandante Bright, e que eu tenho um carinho muito especial pelo comandante Bright, porque foi ele que na época era o responsável, ele estava em Blumenau na tragédia de 2008, e foi deslocado por 4 anos para fora de Blumenau e voltou oficialmente como comandante do 23º BI. Ele tem feito um trabalho muito bom à frente do 23º BI. Quero falar sobre dois temas que eu acho importantes. Primeiro, o Congresso Nacional decidiu não acatar o veto da Presidente da República e regulamentou, de fato, agora a impressão do voto, que tem dois viés nisso, mas traz uma questão de uma segurança que o próprio eleitor, ou que uma insegurança que o próprio eleitor tinha frente à urna eletrônica. Verdade ou não dessa insegurança, eu acho que isso traz uma questão do vereador, do eleitor ter a clareza, vereador César Sim, daquilo que ele está votando, daquilo que ele vai poder cobrar de fato, inclusive a apuração dos votos impressos depois da urna, e que garantirá, com certeza, total e maior transparência ainda em relação ao processo de votação. Com base nisso, eu quero mais uma vez fazer uma lembrança que no dia 30 de novembro termina o recadastramento biométrico nos postos, tanto no Garcia como no Aterro, e vai ficar só centralizado na João Pessoa. Então, a comunidade também aproveite esse tempo ainda restante para fazer esse recadastramento e para garantir também a oportunidade de fazer essa questão. Talvez alguns perguntem, mas o voto ele será num espaço lacrado e não vai ter contato com o eleitor, não vai levar para casa, né? Então, mas ele pode ter essa segurança em relação a isso. Eu quero falar de um outro caso, que agora o Supremo tomou uma decisão interessante. Ela tem os dois viés. Sobre a adoção. Ela garantiu que a família, no caso de adoção brasileira, onde não houver maus tratos, os pais possam ficar, os pais adotivos, no modo adoção brasileira, possam ficar com estes filhos até o trâmite final da decisão em relação a isso. Tem um ponto positivo, porque você não submete essas crianças a uma expectativa, uma dúvida com relação ao que irá acontecer em sua vida. Primeiro, você imagina que você tem lá 2 crianças na sua casa durante um período de 2 anos, 3 anos, você os pegou bebê e eles estão com você, e daqui a pouco o Ministério Público ou alguém diz que eles têm que ser retirados para uma avaliação de uma adoção brasileira ou dos mais diversos modos. Antes de continuar meu raciocínio, ouçam à parte, se o presidente permitir, o vereador Jefferson Forrest. Eu concedo a parte do vereador Jefferson e mais 2 minutos para Vossa Excelência concluir. Vereador Mário, obrigado pela parte. O raciocínio de Vossa Excelência ele é de fundamental importância. Primeiro porque, vou dar um exemplo da cidade de Blumenau, nós não temos aqui o sistema de apadrinhamento. Aqui uma família pode ir até o abrigo e exercer uma relação sentimental, desenvolver isso. Nós não temos aqui, temos em Gaspar, não temos em Blumenau. Eu acho de extrema importância. Outra questão é que hoje se prioriza também a reinserção da criança no ambiente familiar. Nós temos uma mudança no perfil da adoção no país. Se na década de 80 e 90 as crianças iam para o processo de adoção e o pátrio poder era instituído pela fome, hoje é diferente. Hoje o processo de adoção são vítimas da violência.
Essas crianças, boa parte delas são vítimas da violência que estão, né, no processo de adoção e instituição do pátrio poder. Eu considero, sinceramente considerei, a opinião do Supremo Tribunal Federal positiva para a construção e pela relação dos laços dessa criança com pessoas que ela já existe laços sociais e sentimentais profundos. Mas parabéns ao discurso de Vossa Excelência. Eu acho, inclusive, que a nossa casa aqui deve cobrar do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina, né, que também implemente no município, né, o processo de apadrinhamento das crianças. Obrigado. Vereador Jefferson, duas considerações em relação à sua fala. Primeiro, eu incorporo ela no meu pronunciamento. Segundo, quero dizer que Blumenau tem o apadrinhamento, sim. Há dificuldades em relação a isso, em relação à questão da compreensão das famílias para isso. Enquanto eu fui secretário, nós definimos o modo claro do apadrinhamento não como uma ação de bondade. Ela não pode ser uma ação de bondade. Ela tem que ser uma ação voltada no fortalecimento da vida daquela pessoa que você está, de fato, pegando como padrinho. Se eu sou padrinho de uma criança, eu tomo cuidado dela, eu me comprometo com ela. Esse comprometer-se você vai pegar uma vez por ano ou você vai se comprometer pelo menos 2 vezes por mês? Então, as regras são muito claras, estabelecidas na época que eu estava enquanto secretário, para se garantir que o apadrinhamento não seja apenas um dia de bondade por ano, que é o dia de Natal ou o dia de Páscoa, e sim um compromisso com essa criança. Com relação à decisão do Supremo, eu acho que ela é importante, concordo com o que Vossa Excelência colocou. Eu só tenho uma ressalva a fazer. Ela não é a garantia da permanência dessa criança com essa família ao final desse processo. E esse é o grande nó, para que as famílias em casa não acham, não, agora nós podemos fazer a adoção brasileira, que se for pego, as crianças vão ficar com a gente. Não, não. Está aqui o promotor, está aqui um cabedal de juristas que podem ressaltar essa questão. Há um risco eminente que no final do processo, essa criança seja ainda retirada dessa família. E aí? O prejuízo emocional ainda vai acontecer, para que se cumpra a legislação que proíbe esse tipo de adoção à brasileira. Então, esse é o cuidado. Apesar de que eu quero ressaltar e parabenizar o Supremo por essa decisão, porque ela colocou muito claro quais os motivos para não realização e não encaminhamento dessa decisão de retirada. Então, parabéns a isso, mas, mais uma vez, isso não garante que, ao final do processo, a criança permaneça na casa dessa família que realizou essa adoção brasileira. E, para concluir, eu desejo que Deus abençoe seus lares e suas famílias, como tem abençoado a minha. Obrigado.